Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Aleluia. Êxodo, capítulo 32. Quantos irmãos abrem a palavra, lembrando que essa ministração será disponibilizada depois gratuitamente no nosso canal A Verdade em Destaque no YouTube. Amém? E você que está assistindo essa ministração, é importante você estar curtindo, comentando, compartilhando, principalmente se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando a alcançarmos aí cada vez mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Êxodo 32 diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo.
Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra de suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o padrão de relacionamento com Deus. Amém? O padrão de relacionamento com Deus. Repita após mim: o padrão de relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Esse cristianismo pós-moderno que nós estamos vivendo, irmãos, é marcado por um discurso confuso para justificar planos e ideias humanas. Muitos cristãos dizem estar falando de Deus
quando na verdade estão falando de si mesmos. Vivemos um cristianismo onde o Criador é confundido com a criatura, a voz de Deus tem sido confundida com a voz do povo. Quando você olha para a pregação, você vai perceber em muitos lugares que a pregação se transformou num mero discurso em nome de Deus, que tenta articular o que Deus não disse para cumprir o que o homem deseja. Vou repetir. Em muitos lugares a pregação se transformou num mero discurso em nome de Deus, tentando articular o que Deus não disse para cumprir o que o homem deseja, o que o homem quer. Por isso, ai de quem fala, Deus fez. Ai de quem fala, Deus disse. Ai de quem fala, Deus manda falar. Sem Deus ter feito, sem Deus ter dito, sem Deus ter mandado nada. Presta atenção. Coloca o seu celular no mudo aí, tá bom? Vou repetir. Ai de quem diz, Deus fez. E tem um monte de gente dizendo isso. Deus disse. Deus manda falar. Sem que Deus tenha feito, sem que Deus tenha dito, sem que Deus tenha mandado nada. Deuteronômio 18, verso 20 diz assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá ser morto. Como que Deus chama falar algo que ele não mandou falar, e que ele nem mesmo disse? Deus chama de presunção. O que é uma presunção? É que eu presumi, é que eu deduzi, é que eu achei, é que eu pensei, é que eu entendi, mas no fundo Deus não estava nesse negócio. Jeremias 23:16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Como que nós temos que proceder com relação a esse nível de profético aqui, que fala coisas da sua cabeça, do seu coração, e não que vem da boca de Deus? Não deem ouvidos. Ezequiel 13, verso 3 ainda diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Tive uma experiência muito interessante nessa sexta-feira, lá na ceia de Páscoa dos Guardiões, quando Deus me deu uma palavra profética para um determinado pastor, e eu a entreguei,
E depois, quando terminou o culto, ele me falou que 5 minutos depois de tê-la entregue, um outro irmão, que é um profeta de ofício, foi lá e falou para ele exatamente a mesma palavra. E eu não me surpreendi, olhei para a cara dele e disse: a minha Bíblia diz que a palavra profética será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Mas veja, irmãs, nós buscamos em Deus a confirmação das ideias, valores e moral mais excelentes. Quando nós pensamos em bom, Deus é o máximo que nós consideramos bom. Deus está na prosperidade, Deus está na justiça, Deus está na família, Deus está na liberdade, Deus está na ordem, amém? Amém. Deus age na nossa vida e nas nossas lutas pessoais, sim ou não? Sim. Deus resolve os nossos conflitos internos e os nossos problemas externos, amém? Amém. Então nada disso é errado. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você vê Deus, se eu vejo Deus, só dessa forma, nós o estamos diminuindo. Como assim? O Deus revelado nas Escrituras é muito maior e vai muito mais além disso. Na verdade, Cristina, a informação mais precisa e mais segura que nós temos a respeito de Deus é que nós o desconhecemos. A maior certeza que nós podemos ter, irmão Hélio, a respeito de Deus, é que nós vamos passar a vida inteira procurando e caminhando, e ainda assim não o conheceremos completamente. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vai ver o primeiro mandamento, que condena a idolatria. Êxodo 20, verso 1 diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Amém? Não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 1. Está condenando a idolatria. E qual o motivo disso? Qual o motivo, Sheila, dessa condenação? O motivo está no verso 2. Porque só existe um, aquele que tirou você do Egito. Amém? Amém. Verso 2, Êxodo 22 diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, por que não devemos ser idólatras, irmã Roselane? Porque só existe um que nos tirou do Egito, que tirou o seu povo da servidão. Amém, aleluia. Amém. Mas você olha para o segundo mandamento da lei, do Decálogo, e lá em Êxodo 20, verso 4, diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aleluia.
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aleluia. Eu citei, não tem outros deuses diante de mim, né? Como Êxodo 21, né? Está errado, é Êxodo 20, verso 13, irmãos. Desculpem. Então, Êxodo 20, verso 3, é onde está o primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de mim. Agora o segundo mandamento, Êxodo 20, verso 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, o que você percebe aqui? Perceba que o problema não é apenas a escolha de adorar outros deuses, irmã Joseli, mas de atribuir a Deus qualquer imagem, qualquer sentido que Ele não tenha revelado. Por que isso? Porque o homem não pode definir Deus. Só Deus pode definir a si mesmo. Só Deus pode definir Deus. E quando o homem tenta definir Deus, vai acabar atribuindo a Deus uma imagem, um sentido que Deus nunca falou, revelou que Ele é aquilo. Amém? Amém? Presta atenção. Então, idolatria, pastora, acontece quando o homem tenta definir Deus por si mesmo. Não pense que idolatria é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura aqui ou ali. Toda vez que o homem tenta definir Deus por si mesmo, já é idolatria. Quando Israel pecou e Arão fabricou o bezerro de ouro, que nós lemos aqui em Êxodo 32, para eles adorarem, não era apenas a representação de um Deus estrangeiro, mas era a tentativa deles de darem uma imagem visível ao Deus invisível. Era a tentativa deles, irmão Hélio, de definirem Deus por si próprios e não pelo que Deus havia se revelado. Êxodo 32, 4 e 5, né? Falando de Arão, este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro num buril. O que é um buril? É uma espécie de recipiente onde se moe as coisas. E fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Irmãos, Deus não é o que ou quem a gente pensa. Deus não é o que ou quem a gente pensa. Deus é quem Ele diz que é. Deus é quem Ele revela que é. Deus é quem Ele revela ser. E se nós queremos conhecê-lo, tem que ser por aquilo que Ele revela ser, por aquilo que Ele diz que é, por quem Ele diz que é, e não por quem nós queremos que Ele seja. Você não precisa se prostrar diante de uma escultura, uma imagem de escultura, para ser um idólatra, para estar idolatrando. Basta você querer que Deus seja quem você quer que Ele seja, e não quem de fato Ele é. Isso é idolatria. Essa é a essência da idolatria.
Veja que toda vez que chamarmos de Deus uma imagem que não foi revelada por Ele, mas imaginada por nós a seu respeito, praticamos idolatria. O que é idolatria, irmãos? Nada mais é do que uma celebração de nós mesmos. Vou repetir. Idolatria é uma celebração de nós mesmos. Exemplo bem simples. Quando alguém argumenta com base em Deus ter falado supostamente algo que nunca disse. Quando alguém argumenta que Deus falou, mas Deus nunca disse, é o tal do Deus falou comigo, né? Tem até uma mensagem no nosso canal com esse tema, né? Mas Deus falou comigo. E a gente vê isso toda hora por aí na igreja. Quando alguém argumenta com base em Deus ter supostamente falado algo que Ele nunca disse, esse alguém está querendo tornar Deus em algo que ela quer que Deus seja, e não em quem Deus realmente é. Qual é o nome disso? Idolatria. Então, você está começando a perceber que idolatria é algo muito mais sutil e que vai muito mais além do que apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura. Amém? Idolatria tem acontecido quase todo dia em práticas da igreja evangélica brasileira, em todo lugar, inclusive aqui em Paranaguá. Veja que hoje, a igreja hoje, está numa posição de destaque. A igreja hoje não é mais aquela oposição, mas na cultura pós-moderna, a igreja hoje está em destaque, a igreja hoje está em evidência, e eu preferia quando nós éramos perseguidos. Por quê? Porque é muito mais difícil e perigoso a posição que a igreja se encontra hoje do que aquela que ela se encontrava ontem. Eu preferia o tempo em que era cafona ser crente. Hoje é muito mais complicado e muito mais perigoso ser crente. Por quê? Porque ser crente está na moda. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que em nome do bem-estar nesse mundo, muita gente busca se cercar de Deus em todas as áreas e acaba multiplicando ídolos, criando um conceito de Deus para cada uma dessas áreas que Deus nunca revelou. Como assim? O surgimento, por exemplo, de tudo quanto é tipo de Jesus. Hoje nós temos o Jesus coaching, o Jesus liberal, o Jesus conservador, o Jesus intelectual, o Jesus revolucionário. Temos tudo quanto é Jesus, irmãos, menos quem Jesus é de fato. O Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus e Deus Filho, revelado nas Escrituras. E por que tem todo esse monte de Jesus por aí? Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tentar emplacar um conceito, uma ideia e uma expectativa até mesmo de Deus, que Deus não é, e que Deus nunca disse que seria aquilo. O que é idolatria? É tentar fabricar
ou pelo menos, de alguma forma, controlar Deus, como se isso fosse possível. Veja que cristianismo verdadeiro não tem nada a ver em nos relacionarmos com os conceitos que construímos sobre Deus, mas sim em nos relacionar com Deus, que se define a si mesmo. Quem é Deus? Deus é aquele que nos tira da casa da escravidão. Amém? Amém. E o que passa disso é simples idolatria. Veja que o nosso chamado então é para um relacionamento real com o Deus real. O nosso chamado então, e esse é o tema dessa mensagem, o padrão do relacionamento com Deus. Nós começamos definindo o que é idolatria. O nosso chamado é para um relacionamento real, igreja, com o Deus real. E quem é o Deus real? O Deus que as Escrituras revelam. A vida que Deus tem para nós, irmãos, é construída numa relação com Ele mesmo. A vida que Deus tem para nós só será alcançada fora de nós mesmos. Vou repetir. A vida que Deus tem para nós só será alcançada fora de nós mesmos. Ele é o eu sou, e nós somos a criação feita à sua imagem. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o agricultor e nós somos os ramos. Então qual é o desafio hoje? Abandonarmos toda a idolatria presente em nós mesmos. O que é a idolatria? É quando eu me prostro diante de uma imagem de escultura? Não. Eu não preciso necessariamente fazer isso para ser um idólatra. Idolatria é toda vez que eu coloco um conceito e uma expectativa em Deus, que Ele nunca falou que Ele era aquilo ali. Então, abandonarmos a idolatria, nos voltarmos em arrependimento a um verdadeiro relacionamento com Deus vivo. O padrão de relacionamento com Deus começa a ser alcançado quando? Quando nós entendemos que não se trata de quem nós pensamos que Ele é. Quando nós entendemos que não se trata de quem nós dizemos que Ele é, mas sim de quem Ele mesmo revela ser. Por isso que Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Nós não definimos Deus, Ele se define e revela isso a nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós não definimos Deus, Ele se define e revela isso a nós. Glória a Jesus.